Fala galera, Garagem KGB na área. Estamos aqui hoje no nosso terceiro episódio. E é isso aí, galera. Hoje vamos falar aí do Volkswagen Fusca 1974, mais conhecido como Smurf, no seu melhor estilo hatch look. Para quem gosta, para quem curte o estilo, vou falar para vocês que o Smurf é uma referência, galera. Na boa, eu nunca vi um carro nesse estilo brilhar tanto. Além de ser conhecido como Smurf, ele também aí para as crianças é um sucesso, conhecido aí como o Hot Wheels em tamanho real. E quem vai nos contar tudo sobre a estrela da noite aí, a estrela do dia, o Smurf, é o nosso amigo aí, né? Que se fosse definir ele hoje em uma palavra, eu posso dizer que a palavra para esse camarada hoje é superação. Esse cara, além de ter um papel aí muito importante na cultura do antigo automobilismo, uma vez que ele conduz o Smurf aí pelos eventos, pela cidade, pela nossa região. Ele pode ser encontrado também, galera, nos eventos aí, recebendo o pessoal, né, na portaria dos eventos, fazendo o acesso da galera, cumprimentando um por um, né? Vide aí o nosso último evento aí no shopping aqui da cidade. Ele é o marido da Juliana, pai do Murilo. E em breve, graças a Deus, né, estaremos aí recebendo a pequena Helena também. Então, nosso amigo vai ser pai novamente. Muito legal. É um cara muito ativo também na Garagem 471. E eu fiquei pensando aí, qual que seria o papel dele dentro da família 471, né? E a melhor definição para esse cara é que ele é o Relações Públicas da Garagem 471. E esse cara aí é o nosso amigo Denis Carvalho. Meu amigo, muito obrigado. É um prazer recebê-lo aqui. E vamos contar um pouquinho aí da sua história com os antigos, né? E principalmente a sua história com a estrela da noite, que é o Smurf. Fica à vontade, conte um pouquinho da 471 na sua vida e depois falamos do veículo. Ótimo. Gente, primeiramente aí, obrigado aí pela oportunidade. É muito importante para mim trazer essa experiência que eu tenho com o antigo. Para mim, hoje, o antigo é um lazer, é um momento que eu deixo os problemas de lado e eu consigo estar com amigos, resenha, isso é muito importante. E é um momento que eu tiro para estar junto com a família também. Esse pessoal da 471, um bando de louco que me adotou aí, eu cheguei como se não quisesse nada ali, comprei uma camiseta, porque tinha comprado Fusca, e aí dali eu fui me envolvendo. Eu sou aquele tipo de pessoa que eu não entro em alguma coisa por acaso, eu entro para tentar fazer diferença. E eu acho que alguém viu que eu poderia fazer alguma diferença ali na equipe e falou: poxa, Denis, me convidaram para a administração. E dali então eu tento ajudar em fazer arrecadação, faço esse meio de campo para fazer contato com o pessoal, por exemplo, do shopping, onde a gente faz os eventos da Van. Eu tento fazer esse meio de campo exatamente para a gente conseguir espaço realmente para o pessoal, né? E isso é trabalhoso, mas ao mesmo tempo é gratificante. O resultado, por exemplo, a gente viu aí no último evento do shopping, a gente bateu mais de 250 carros. Eu fiquei ali na portaria entregando ticket por ticket, cumprimentando um por um. E assim, é o quarto evento do shopping e a quarta vez que eu fico no mesmo lugar. Então, assim, eu gosto de estar ali. Eu chego em casa, braço queimado, pescoço queimado, não tem um guarda-sol ali para mim, mas eu gosto de estar ali. E é legal, porque também ao mesmo tempo eu estou vendo carro por carro que está chegando, eu tenho aquele contato com cada pessoa. Exatamente. Então para mim é muito legal, né? Isso aqui marcou, porque é algo que eu me lembro. Foi até falar para minha esposa quem era você, aí eu falei: o rapaz que recepcionou um por um na porta do shopping. Eu faço isso, cara, um por um. É marcante, marca, cara, de verdade. Em outros eventos também, né, você teve a oportunidade de você pessoalmente mandar mensagem, perguntando se a gente poderia participar, está sempre à frente. Isso aí é importante para a cidade, né? Ponte de da cidade.
Então esse contato pessoal, que às vezes só de mandar o convite a pessoa fica meio, vou, não vou, é o fato de você mandar uma mensagem perguntando se pode, isso eu acho que é bastante importante, é um trabalho diferenciado aí que você faz na 471. A gente eu tento fazer o máximo de contato exatamente possível, porque, né, a gente precisa do público, a gente precisa realmente que todos os integrantes da 471 participem dos nossos eventos. A gente tem uma equipe muito grande aqui em Hortolândia, não sei se vocês já viram, mas o nosso grupo do WhatsApp tem mais de 200 pessoas. Então, assim, vamos pensar, se cada uma tem um carro, a gente já tem 200, mas a gente sabe que tem gente que tem 2 ou até mais. Então a gente tem muito carro na cidade que às vezes está escondido. E a ideia da 471, né, é trazer esses carros para a rua para que todo mundo conheça eles mesmo. Então Legal, tá bom. E o nosso papel aqui na Garagem KGB, o podcast, é trazer essa galera para contar a história aqui, falar do carro, que a gente comenta, né? Tem muita história aí que você vê a história do carro ligada à montadora. Mas nós queremos mais a parte pessoal. O porquê do carro, por que a pessoa comprou aquele carro, onde ela chegou, qual que é a integração desse carro na vida da pessoa, entendeu? Então, hoje aqui, umas coisas que a gente gostaria que você contasse essa parte aí o porquê do Smurf, aonde chegou, como você comprou, contar toda a história dele pra gente aí. E assim, é um prazer imenso eu poder estar compartilhando isso com vocês. O Smurf eu tenho ele desde o início de 2022, não é muito tempo. Peguei esse carro, já fiz bastante coisa nele, ele estava num estado não muito legal, passava um pano nele e saía tinta no pano. E aí eu falei, não, vou começar a cuidar dele. Aí passei verniz, deixei o carro naquele estilo. Fui montando do meu jeito. Qual que foi a ideia do Smurf, né? Deixar um carro único que não vai encontrar nenhum outro no mundo. Então, assim, por mais que tente copiar, não vai ter os mesmos detalhes que ele. Então, eu fui deixando na minha personalidade. E meu filho ama o carro, né? Como ele falou, meu filho, ele fala, papai, é o meu Hot Wheels de tamanho real. Que ele tem um monte de carrinho, né? E ele fala, nossa, eu podia ter um Smurf pequenininho, igual esse daí. E ele, assim, ele é apaixonado. Chega de sexta-feira, meio de semana, papai, me leva de Fusca pra escola. A alegria dele é chegar na escola, aí as tias da escola falam, Murilo, tá de Fusca, hein? Aí ele fica todo feliz. Então, elas, assim, ele adora, né? E o que me levou a ter o Fusca, né? Eu acho que esse é o começo da história. Então acho que toda a gente tem um início, né? O que mudou, né, na minha vida aí. Quando eu era jovem, eu sempre quis ter um carro antigo. Eu já tive um Golzinho quadradinho 92, CHT. Aí era molecão, rebaixei, coloquei roda, som, fiz daquele jeito. Aí casei, foi embora o carro, comprei um Corsinha. A mulher, não, quero direção hidráulica, vou começar a dirigir, não sei o que. Mandei o Golzinho embora, vendi na época por R$8.000, eu lembro até hoje. E assim, né, hoje você não compra mais por 8, no estado que ele tava. Mas enfim, são coisas da vida. E depois daquilo, assim, eu deixei de lado, né, e comecei a viver a minha vida. Trabalhar, família e tudo, né. A gente passou por um momento muito difícil na chegada do Covid. Em 2020 aí foi aonde que fechou tudo. E eu tinha acabado de mudar para Hortolândia, tinha mudado meu regime de trabalho já para home office. E todo mundo naquele super cuidado. A gente sabia que toda semana tinha alguém indo embora, muito ruim. E aí a gente tinha todo aquele cuidado. Tava com um filho pequeno, meu filho tava com 2 anos e meio. Então eu ia no mercado, máscara, luva, chegava em casa, aquela neura de ficar limpando as coisas e tudo aquilo. E só eu saía e tal. Então assim, eu tinha muito zelo para não trazer a doença para dentro de casa. Mas infelizmente ela se instalou dentro de casa. A minha esposa, ela teve sintomas muito leves, ela estava só com o nariz mais congestionado. Mas, naquele período, poxa, tá com uma gripe, pode ser Covid. Então, a gente chamou uma moça, ela foi lá em casa, fez um teste
de Covid na minha esposa. Eu estava com meu filho sentado na bancada assim, segurando ele. E aí ela pegou e falou assim, sua esposa está com Covid. Aí veio aquele peso em cima de mim. Falei, puxa, tudo que eu tentei evitar veio dentro de casa. E a gente fala, né, a nossa palavra tem poder. Eu acredito muito nisso. E eu, antes, né, de ter o Covid, eu sempre falava, poxa, se eu pegar essa doença eu vou morrer. Vou morrer. E a minha esposa, não, se eu pegar essa doença não vai fazer nada comigo. Enfim, Covid chegou, recebi essa notícia, na semana seguinte comecei a sentir febre alta, falta de ar, coisa que eu não estava tendo. Minha esposa já estava assim há uma semana. E então acho que o meu psicológico me atacou de uma forma muito agressiva nessa parte. E em uma semana praticamente foi o tempo que eu entrei no hospital e internei. Eu estava numa rotina de trabalho muito intensa. Eu começava de manhã e ficava trabalhando todos os dias até 11 horas, 11h30, exatamente pelo quê? Dinheiro. Quero guardar. E chegava assim, alguns horários que eu terminava de trabalhar 10h30, 11 horas, cara, sou programador, trabalho no computador, fico sentado o dia inteiro, minha cabeça 1000 por hora. E aí eu sentava no sofá, meu filho de 2 anos, 3 anos, cara, como que você fala com uma criança de 3 anos que você tá cansado? A criança não entende. Cheio de energia. E a minha esposa trabalhava até às 6, ficava com ele até às 10, 11 horas ali, e aí eu não tinha tempo, exatamente. E aí começava a criar aquela relação chata dentro de casa, né? Porque... filho, poxa, o papai tá cansado. Aí minha esposa já ficava nervosa comigo. Por que, Denis? Poxa, você fica trabalhando até tarde, não fica com seu filho? Ou seja, meu filho estava crescendo e não estava acompanhando. Então eu acho que alguma coisa maior pegou e falou, então vamos dar uma acalmada aí nessa sua rotina. Eu ia entrar de férias dia 12 de julho de 2021. Eu internei no hospital dia 12 de julho de 2021. E eu tinha já fechado que eu ia trabalhar as minhas férias inteiras. Minha esposa, vamos no shopping num sábado? Putz, não consigo, já marquei aqui, vou fazer hora extra. E não sei o que. Tudo por conta do dinheiro. Enfim, internei dia 12 de julho. Cheguei lá no hospital, era para eu ficar 2 dias. Porque segundo o médico... Observação. Era só uma observação. E aqueles 2 dias viraram 75 dias. Eu saí na primeira noite eu estava com 2 litros de oxigênio. Aí eu fui pro um quarto. Quando eu acordei no outro dia eu já estava com uma bolsa de 15 litros de oxigênio. E eu não sei o que aconteceu à noite. Minha saturação deve ter baixado tanto que deve ter estado alertas e enfim. E dali me levaram para a UTI. Da UTI eu ficava num quarto compartilhado, tinha um senhor do meu lado, numa outra cama. Ele estava de prona, estava com um respirador mecânico. E aí eu ficava sentado ali, né? Só olhando. Aí ele fazendo hemodiálise também. Ele tinha mais de uns 50, 60 anos. E aí eu ficava pensando comigo, poxa, eu não posso chegar naquela situação. E eu cheguei, né? E depois dali... eu fui acordar depois de 50 dias. Porque aí eu fui entubado, fiz a traqueostomia e fiquei sedado por todo esse tempo. Voltei, acordei de novo, né? E quando eu acordei, eu estava num quarto sozinho e não tinha ninguém para falar um A comigo. Eu não mexia a perna, eu não mexia braço, eu não mexia a cabeça, eu não mexia nada. Não conseguia falar porque eu estava com a tráqueo. Estava com o respirador aqui na tráqueo. E aí eu entrei no hospital andando. E eu tô aqui num quarto que eu não mexo um dedo. E eu tentei tirar minha vida ali dentro. E eu consegui, com a minha boca, eu consegui puxar o cano do respirador para tirar da minha garganta. E nesse tempo, estava passando um fisioterapeuta respiratório.
E aí ele olhou assim pra mim, viu que eu dei aquela puxada, porque eu já não tava sem o respirador, ele entrou correndo pra dentro. E foi a última coisa que eu vi ali. E depois acordei de novo e tava ali, e a minha cabeça a 1000 por hora, o que tá acontecendo? Ninguém fala comigo. E aí foi onde que eu tentei de novo. E nisso entrou um técnico de enfermagem, eu não esqueço até hoje, ele tava com uma camiseta do Flamengo ainda por baixo do jalequinho dele, um rapaz moreno. Ele pegou e falou assim pra mim: Denis, por que você tá fazendo isso? E aí eu comecei a chorar assim, né? E aí ele falou: cara, isso é só um período que você tá passando. O mais difícil você já enfrentou, você venceu a doença. Agora você tá numa fase de recuperação. Isso é resultado do que você passou esses 50 dias que você ficou parado. E aí ele pegou a minha cabeça, minha esposa tinha feito um pôster com fotos da minha família, né, dela, do meu filho, e colocou bem do lado da minha cama. E eu não via, porque eu não tinha movimento, né? E ele pegou a minha cabeça e ele virou. Aí ele falou: olha, sua família tá te esperando. E era aquela palavra que eu precisava para eu dar aquela alavancada na vida de novo. E depois dali, cara, foi só recuperação. E aí eu tive muitas, assim, eu falo, né, pessoal que trabalha em hospital, tem gente que trabalha ali por trabalhar e tem gente que trabalha ali porque gosta. E eu via nesse cara, tipo assim, poxa, o cara tá ali, eu falo, tem anjos naquele lugar, é impressionante. Enfim, saí do hospital dia 25 de setembro de 2021, voltei para casa de cadeira de roda, não conseguia andar. Comecei todo um trabalho de fisioterapia, né? Então foi de cadeira de roda, fui para andador, depois de andador fui para bengala, né? Esse período que eu fiquei no hospital, eu fiquei muito tempo deitado. E pessoas que ficam muito tempo deitadas, elas criam escaras. E eu fiquei com uma escara na região sacral, exatamente por conta das movimentações. Por quê? Porque período o pessoal tinha que chegar e tinha que virar você. Senão seu corpo fica... E eu fiquei 50 dias na mesma posição, exatamente por conta do respirador. E quando foi feito o desbridamento, né, exatamente para tirar todo aquele tecido necrosado, aquela ferida ficou 10 por 10 com 6 centímetros de profundidade. A minha esposa, ela trocava o meu curativo junto com o enfermeiro na minha casa. E ela falou: no começo eu via o osso da sua bacia. E aquilo ali foi todo um trabalho de recuperação que eu fui tendo em casa, né? E assim, depois que eu cheguei em casa, aí que a minha recuperação deslanchou de vez. Por quê? Porque eu estava num ambiente que eu queria estar. Seu ambiente, né? Exatamente. O que me deixou muito tempo no hospital eu estava com a minha imunidade lá embaixo. Estou num ambiente propício que tem bactéria para todo lado. Então eu fiquei muito mais ruim por conta das bactérias. A minha extensão de tempo foi muito mais por bactérias. Tinha momento que os médicos eles estavam testando antibiótico para ver o que ia matar aquela bactéria. E era assim, terminava uma, começava outra, terminava uma, começava outra. Eu fiquei com 70% do meu pulmão comprometido na época. Hoje eu recuperei muito disso. Eu tenho a minha parte respiratória, ela ainda é afetada, mas eu consigo viver tranquilamente. E eu lembro, né, quando eu tava de bengala na véspera de Natal, eu levantei, aí eu pensei, né, falei, hoje eu não vou usar essa bengala não. Aí meu filho, cara, ele tava com 3 aninhos, ele falou assim: então eu vou pôr ela lá na garagem. Falei, pode pôr. Ele catou, ele abriu a porta, pôs ela lá na garagem e fechou a porta. E eu encostando em parede, em mesa, em cadeira. E dali, naquele dia, eu não usei mais a bengala, sabe? Então, assim, foi uma recuperação difícil, foram momentos difíceis que eu passei. Eu não consigo imaginar o que minha esposa passou esses 50 dias, que o único boletim que ela tinha era por telefone. Ela não podia entrar no hospital. Nossa. Por quê? Hospital. Covid estava lá.
Então, assim, tinha meu menino dentro de casa, ela tinha que ter o zelo por ele também. E eu, na situação que eu tava, né, grave, exatamente foi isso que levou ela a ficar em casa, né, e cuidar bastante do meu filho. E assim, recuperei. Aí eu tenho um colega que ele estava reformando um Fusquinha branco. Ele ganhou da avó. Ganhou não, comprou, né? A avó fez ele comprar o Fusquinha. Ela não quis dar para ele não, e ele ficou bravo com ela. Mas faz parte. Fez assinar recibo, garantia, mostrando extrato, dinheiro na conta. Aí, tá pegou certo. O Fusquinha e ele levou para reformar numa oficina lá em Piracicaba, um cara que faz restauração. E ele pegou e falou assim: Denis, quando ele foi me visitar no hospital, deixei o Fusca lá para fazer restauração. Quando você tiver bom, eu vou te levar lá. Falei, beleza, bora. Aí, janeiro de 22, vamos lá ver o Fusca? Eu já tava andando, falei, bora. Passou lá em casa, tava afastado pelo INSS, né? Fiquei 6 meses afastado, exatamente pelo tempo. E aí ele me colocou dentro do carro, a gente foi lá para Piracicaba. Beleza, ele lá olhando o carro dele e eu olhando a oficina, outros carros lá, né? Aí tinha um Fusquinha Pérola, coisa mais linda, cara, reformadinho, tinha acabado de fazer estofado e tal, e olha pra lá, e olha pra cá, e não sei o que. Aí o dono da oficina pegou e falou, viu, tem um azulzinho lá no fundo, você não quer ver? Aí eu falei, vamos lá, né? Aí esse meu amigo Yuri falou assim, cara, o azulzinho é da hora. Aí eu falei, poxa. Aí na hora que eu virei assim a porta, aí eu vi só a frente dele assim. Aí sabe aquele negócio que bate assim em você? À primeira vista. Cara, amor à primeira vista. Eu olhei e falei, é ele. Sei lá, roda branca, que não era branca, né? Tava amarela, faixinha branca, azulzinho. Esses detalhes assim que, poxa, cara, falei, não, é esse aí. Aí cheguei, olhei e não sei o que, Fusquinha tal, abri por dentro, falei, puxa, que da hora. Aí o cara, 10 vezes no cartão sem juros. Eu falei, nossa, era o que eu precisava, cara. De pai pra filho. Aí fui pra casa, né? Puta, aí você vai com aquele negócio moer na cabeça, né? Mas eu falei assim, cara, eu tenho a esposa dentro de casa, vou aparecer com Fusca aqui, ela vai me mandar merda, né? Aí cheguei em casa e papo vem, você tá doido que você vai comprar um Fusca? Olha a situação desse carro e não sei o que, e tal. Não, amor, mas poxa, mas ele é... Não, mas eu vou mexendo aos poucos com ele. Olha lá o quanto que o Yuri tá gastando na reforma daquele carro, você vai reformar esse aí. A gente não tem condição. Não, mas ele faz em 10, não sei o que, tá. De tanto insistir. Tá bom, vai. Aí fui lá, dei milão de sinal pra segurar o carro. Aí, na hora que eu dei o milão de sinal, saí do Mercado Livre nível 2 para nível 6. De tanto comprar coisa, cara. E fui mandando carrinho. Johnny, tá chegando estribo. Johnny, tá chegando isso. Tá mandando cinto, tô mandando alavanca, tô mandando isso, tô mandando aquilo e tal. Aí eu falei, depois você me passa a conta, instala tudo aí que eu vou buscar esse carro depois. Pinta as campanas pra mim, pinta essas rodas e não sei o que, e troca pneu, e faz isso, e faz aquilo. Beleza. Aí esse meu colega e meu pai foi comigo lá buscar, né? Aí eu nunca tinha dirigido um Fusca. E eu tava num período de recuperação ainda, eu fazia minhas fisioterapias. E o Fusca foi o meu equipamento principal de fisioterapia. Cara, você vai pisar num freio daquele, você vai acelerar. É um carro duro. E eu tenho 1,85 m. Como entrar lá dentro é uma guerra. Só pra você ter ideia, eu tive que tirar o banco do trilho. Ele fica fora, porque senão eu não consigo dirigir. Tive que trocar o volante. Ele tinha um volante grande, coloquei um menor. Eu não conseguia. Tipo assim, eu ia frear, o meu joelho batia no volante. E aí eu vim de Piracicaba até aqui, num perrengue danado, passando um calor desgramado, né? Porque você já viu, né? Solzão torando na nossa região. E aí eu comecei, cara, a mexer nele aos poucos, fui deixando com a minha cara. Achei um outro rapaz doido aí que dava uns tratos na mecânica. Aí a gente acabou colocando um supercharge no Fusca. Não sei se vocês viram, tem uma foto aí.
Aí eu fui daqui com esse, peguei o carro, o cara 5 horas, fui lá em Campinas com o carro, estourei o filtro de óleo dele no caminho, acelerando o negócio. Aí eu falei, não é pra mim, carro preparado. Aí vendi aquele kit inteiro, fui lá e comprei as 2 Webers lá. E aí a gente já aproveitou, fez a reforma do cofre, montei, aí já coloquei comando nele também. E aí eu fui mexendo, fui deixando ele com a minha cara, fiz elétrica recentemente. Pretendo mexer um pouquinho depois com a parte de estofado dele, que era trocar os bancos, assim, reencapar de novo, né? Mas deixar no padrãozinho original, né? Legal. E esse aí é meu xodózinho, cara. Então, assim, a lição, né? Que tudo que eu passei pelo Covid, né? Quando eu voltei para casa, eu comecei a refletir muito. Por quê? Trabalhava. Deixava a família de lado. E a gente tem coisas importantes na vida. A gente tem pilares importantíssimos na vida. Trabalho é importante? Mas ele não é a nossa maior prioridade. Sim. E eu comecei a ter uma vibe diferente. Eu comecei a ver as coisas diferentes. E o Fusca foi uma oportunidade que eu vi, poxa, eu vou ter amigos diferentes, eu vou ter momentos de família diferentes, eu vou pegar esse carro, eu vou sair aí, ele vai quebrar no meio do caminho, eu vou passar nervoso, mas é uma experiência diferente. Então, assim, isso pra mim vou sair com o Fusca. Cara, eu fico feliz pra caramba. Mesmo sabendo que ele pode me deixar na mão. E já aconteceu. Faz parte. Faz parte. Só que assim, cara, até aquela hora você fica estressado, mas você não vê a hora do bicho estar na sua garagem ali pra você catar ele dá um rolê de novo. Mano, que você passou, né? Isso aí é fichinha, cara. Verdade. E assim, e pra mim, assim, eu tenho o Fusca como uma oportunidade, exatamente, assim, de inclusive, viver momentos... baixada naquela energia que você tava de trabalhar. Isso mesmo. Hoje eu tenho meu horário, eu começo a trabalhar, dá o meu horário para terminar, cara, desligo o meu computador e tchau. Precisa fazer? Cara, vamos combinar uma semana antes, me avisa pra eu me programar, eu tenho coisas pra fazer com a minha família. Aí é o que eu falei, achei esses doidos da 471, tem aí as coisas que eu preciso fazer também da garagem, correr atrás e faz contato. O seu trabalho de relações públicas. Mas olha, não tem tanta relação assim que nem o Negão, viu? O Negão, o bicho é diferenciado, viu? Ali se candidatar aí vai ganhar fácil, né? Em Hortolândia. Esses tempos, né? Quando eu levei o carro para fazer elétrica lá no Carinha, lá em São Paulo. Elétrica Volks lá em São Paulo. Fui lá buscar o carro, né? Peguei lá com o menino lá, vim embora na Bandeirantes. Eu sou aquele, cara, eu não sei, eu sou um cara meio supersticioso. Eu sou meio pegado aqui, esses negócios também de olho gordo, essas coisas, né? Eu vindo na Bandeirante, o Fusca meu, cara, não tem como não chamar atenção. E muita gente assim, cara, Bandeirante 120, eu ando a 80 com o Fusca, e nego que fica até bravo comigo, né? Só que eu fico lá na minha direita ali, andando junto com os caminhão. E nego para com o carro e baixa vidro e não sei o que, e olha e tal. E eu na Bandeirantes vindo, eu falo que eu venho regaçando, mas eu tava 80. Aquela igual que o pessoal fala, tem a sensação térmica, a sensação de velocidade de 200 por hora. O Fusca, cara, poxa, 80 nele tá tremendo tudo. Você fala assim, rapaz, vai desmanchar o negócio, né? E beleza, eu vindo, pai e minha esposa atrás, né? Ela dando farol pra mim, acelera isso aí, né? Tipo, mandando um áudio pra mim. Eu falei, não, tô aqui. E e subiu umas fumaceiras pretas no carro. Eu falei, meu Deus do céu. Aí desligou o carro no meio da Bandeirante. E eu na rodovia. Aí tentando pegar no tranco e nada. E falei, acendeu todas as luzinhas da bateria e do óleo ali. Aí eu fui indo até chegar ali onde a Bandeirante faz bifurcação com a Anhanguera, né? Aí tem uma parte retona ali, aí eu parei no acostamento e nada. Eu falei, putz, que é, cara? Aí olho, dou uma olhada na parte ali da elétrica, e normal, e não sei o que. Eu falei, putz, que bosta, cara. Tive que chamar. Acabei de pegar o carro. Chamei o guincho,
O guincho foi, pegou, levou pra casa, porque não tinha como. Ali não já tinha tava, como. você já Não tava pegava, ali, né? não pegava. Aí a minha mulher xingando eu É. horrores, né? Um puta solzão torando ali na Bandeirantes. Ela atrás de mim, né? Mas beleza. Aí cheguei em casa, fui olhar o ventiladorzinho que tem ali da capela. O rapaz, quando mexeu ali na elétrica, ele soltou um chicotinho que tinha ali, e aí eu acho que o vácuo ali dentro puxou aquela fiação da ignição para dentro, picou todos os fios. Cara, aí não tinha o que eu fazer, nem na Bandeirante, se eu soubesse eu ia, porque eu tinha, minha mão não entrava, aí ele tinha picado os fios, aí você fala, puta, olha só, um detalhezinho, né? Também teve um dia, cara, esse aí também, eu também não consigo acreditar, mas é aquilo do famoso, pra mim é o famoso olho gordo. Eu ia no Papo Piracicaba na Rodovia do Açúcar, eu tava indo levar esse meu colega, porque ele comprou uma veraneio preta também, uma veraneio 72, coisa mais linda. Tava indo com ele lá. No caminho, na hora que eu tava passando um caminhão, né, que é a mão única ali, cara, do nada, comecei um barulho. Parou de carro de acelerar. Eu falei, nossa, já saí dali e parei no acostamento. A polia do motor tinha saído. Aí você fala assim, como que a polia sai, cara? Tem um parafuso que ele é apertado ao contrário. Cara, mas é muita vibração, né? Não é muita... Cara, na hora que eu abri a tampa, o negócio tava rodando ali dentro da lata. Aí eu falei assim, não é possível. Como que eu vou colocar a polia ali no meio da rodovia? Cara, chovendo ainda. Sempre vai ter alguma coisa pra pegar. Cara, cada uma que eu passei, mas é aquele perrengue gostoso. Você fica nervoso pra caramba na hora, né? Você fala, puta que pariu, né, velho? Vou vender esse bagulho aqui, mas daqui a pouco você fala, não vou vender não. Pô, meu xodózinho, deixa ele ali. Eu falo assim, quando acontece algo, uma vez eu escutei, eu ficava estressado. Eu viajava assim, acontecia alguma coisa, eu quebrava o carro, eu ficava nervoso, estressado. Um dia eu tava voltando com essa cara que eu tenho hoje, de Belo Horizonte. Ali perto de Três Lagoas, eu passei num buraco, estourou 2 pneus. Eu parei na rua também, não tem o que fazer, é guincho, estourou 2 pneus, leva para um borracheiro e vamos ver o que faz. E nessa aí passou um senhorzinho, morava lá, encostou, não, vou avisar um rapaz lá da cidade, ele tem um guincho, ele vem buscar você e tal. Essa merda, só que ele, ele falou uma frase pra mim que eu gravei, dali pra frente mudou meu pensamento em relação a quando acontece algo. Ele falou, já imaginou que isso aí pode ser a mão de Deus te tirando de algo pior lá na frente? Mano, dali pra frente eu falei, a partir de hoje eu não reclamo mais. Às vezes é a mão de Deus que te protegendo, podia ser algo pior. Com certeza. E eu sou do mesmo pensamento que você. Se algo... Denis, eu sou um cara... eu acho que eu sou um cara meio sistemático. Eu gosto das coisas muito bem arrumadinhas. E se alguma coisa sai fora daquilo que eu tô esperando... Já te tira do eixo. Já. Então eu tenho a minha rotina diária de manhã, o que eu tenho que fazer e tal. E cara, o dia que dá alguma zica, a primeira coisa que vem na minha cabeça é isso. Se aconteceu, é porque tinha que acontecer para não acontecer algo pior. Isso aí. Hoje eu penso dessa forma aí. Em carro antigo, é isso aí. Vai pro rolê, eu lembro do primeiro rolê que nós fizemos a 471. A gente encontrou a galera ali no posto. Na hora que subiu a rua, parou um Fusca. Tava uns 40 carros aqui. Nossa. Fusca marronzinho. Como era um dos primeiros rolês, nós estávamos por último. Já paramos. É do Marcinho, né? Marcinho, aquele Fusca do Marcinho, parece que dirige sozinho, né? Você vê ele, o Fusquinha indo embora assim, você olha, não tem ninguém dirigindo. É engraçado demais. O Marcinho é uma figura. A bobina tinha esquentado, alguém arrumou gelo, colocou em cima da bobina, esfriou, ligou, andou mais um pouquinho e falou, para na AutoZone e vamos comprar uma. Comprou, entrou lá na AutoZone, trouxe, a gente trocou e bora pra frente. Isso é legal, né? Chegamos uma hora depois no evento, mas, cara, agora falar sério, o antigo a gente resolve na rua. Tem coisa que a gente resolve, agora esses carros de hoje em dia não. Não tem nem onde pôr a mão, né? Você olha lá, você fala, o que eu vou fazer aqui? A mecânica tão simples, né? E funciona, né? Isso é muito legal, eu acho assim, fantástico, cara. Era o básico realmente para... O carro era um objeto que transportava uma pessoa
de A para B, né? Era esse o básico, né? Não, função básica do carro. E né? eu tinha... Não, né? Meu pai tinha colegas que tinha Fusca, né? Sim. Quando eu era criança. Putz, eu adorava andar no chiqueirinho. Brasília, ficava sentado em cima do Meu motor, pai, cara. Meu pai saía de uma para outra, né? Meu pai ainda daquela época que pegava um Fusca, uma Brasília, dava aquela, né, maquiada, aí conseguia vender, ganhar um dinheirinho ainda, né? Meu pai fez curso de mecânica na Autoescola Modelo. Nossa. Aí depois ele fez especialização na Brosol, carburadores. No final de semana a garagem vivia cheia. A família toda levava o carro. Isso aí, legal demais, né? E até falando um pouco, né, de família, né? A gente vê pelas fotos, você comenta também, a sua família abraçou também, né, o Smurf, né, como um membro da família, né? E isso é legal, cara. Você vê sua esposa, seu filho que é extremamente apaixonado pelo carro, seu pai e sua mãe, né? Quando eles estão nos eventos também. Meu pai quer uma camiseta da 471, quer um boné, aí minha mãe pegou e eles vão, cara, ó, vou ser bem honesto, viu? Eles vão mais em evento do que eu. Os caras da 471, ó, não me zoa não. Mas assim, no evento lá do Giga que teve, meu pai e minha mãe estavam lá e eu tava em casa. Aí você fala assim, cara, meu pai não tem carro antigo, mas ele gosta, cara. Poxa, ele se diverte. A 471 acaba sendo uma extensão, né? Nossa família, tá? E tem colegas também, né? Meus, assim, que é mais colega do meu pai, né? Que chegou até mim pelo meu pai. Que também tem camiseta da 471 e vai vestido. Ah, quando tem evento, me avisa que eu quero ir. Legal, e, poxa, isso assim é muito legal. Cheio, né? Não é à toa que tá sempre a galera lá, né? Você com seu carro, né? Na verdade, seu carro sendo a estrela ali do evento, né? Você lá como o condutor dele, fazendo sua parte. E é legal, a família tá junto, os amigos, as pessoas, né? Quando minha família vem pra cá que tem evento, eu levo meu pai, minha mãe, meu cunhado, minha irmã. Lembra uma vez que a gente foi, todo mundo quis camiseta da Garagem KGB, porque queria ir no evento com a camiseta da Garagem KGB. Eu já tô querendo uma, tô querendo adesivo pra colocar na minha caixa, você vê que a minha caixa lá é cheia de adesivo, ó. Isso aí a gente vai tem que colocar. Providenciar. Ô rapaz, ali ali tem um pouquinho de cada lugar que eu passei. De evento, tem um monte de adesivo ali. Os caras falam que eu não vou em evento, é mentira. Eu tenho um monte de adesivo ali, ó. Denis, os detalhes que você adicionou no carro, assim, cara, você vê muita coisa que realmente remete ao estilo do seu carro, hatch look e tal. Mas, meu, e essa caixa? Qual que é a ideia da caixa? Cara, o extintor, a escadinha? Qual que é? Ó, eu quis fugir do tradicional, porque a gente vê muito Fusca com uma prancha ou com a malinha, alguma coisa. Eu falei, não, quero mudar. Quero colocar uma caixa da Coca. Aquela caixa da Coca é um cooler ainda. De verdade, dá para colocar bebida lá dentro, gelo, que vai ficar uma belezinha. Funciona. Além de ser da hora, é funcional. Aquele extintor, cara, eu fui num hotel fazenda com a minha família, que uma das coisas que eu mudei demais da minha vida foi exatamente sair com a família. Eu não saía. Meu foco, eu falei, ficava trabalhando. Então, assim, cara, eu saí de uma viagem por ano para tentar fazer 5, 6. Exatamente para aproveitar todos os momentos que eu pudesse o máximo. E eu fui no Hotel Fazenda, acho que foi ali em Itu, se eu não me engano. E aí o pessoal pegou aquele tambor de 50 litros de lata, aí eles cortaram no meio, colocaram uns banquinhos assim, aí ligaram como se fosse um trenzinho, um atrás do outro, cada um de uma cor. Um pintado de vaquinha, outro pintado de girafa, outro de dinossauro, e tinha um tratorzinho que eles meio que fizeram uma carcassinha meio padrão trem, né? E no último vagão tinha um extintor igualzinho aquele, com aquela cara gritando. E aí, assim, quando aquele vagãozinho passou, meu filho tava ainda no último. Aí eu olhei e falei assim, vou colocar um negócio daquele no Fusca. Vou achar um doido que vai pintar aquele negócio pra mim igualzinho. Cara, peguei um colega meu lá que tinha uns extintor usado lá, falei, me dá um aí. Peguei o extintor, esvaziei, enchi de pó lá dentro do fundo de casa. Minha mulher ficou louca comigo, mas faz parte. Aí levei pra ele e falei assim, fulano, pinta pra mim esse negócio aí, quanto você me cobra? Ele me cobrou 200, eu lembro. Cara,
Ele mandei a foto pra ele fez igualzinho. Aí fui lá e furei, meti o negócio lá. Falei, não, é assim, são identidades do carro. A escadinha, eu vi num Fusca de um outro cara no evento, comecei marketplace, achei. Falei, comprei, coloquei a escadinha. E aí a gente vai deixando do nosso jeito, do nosso estilo. Aí eu tava com uns 20 quilos a mais, emagreci, graças a Deus, ao tamanho ali do homem. Coloquei. A história, né? Você tava acumulando história. É isso aí. Aí coloquei Safari também. Quando eu peguei esse carro, essa parte que você vê que tá lixada. Ele era umas tinta, o cara pegou tinta de parede azul, passou o rolinho, ele era branco e azul, né? E aí, cara, ridículo, a cor não batia com a cor do carro, era um azul fosco, parecia azul que o pessoal pinta o chão, assim, sabe, de calçada. Falei, não, aí foi onde que meti a lixadeira aí. Descascando. Só que aí o que acontece? Você espirra do lado, levantava a ferrugem, não pode, né? E aí foi onde que eu dei 4 demãos de verniz nele. E assim, ele ficou com esse brilho, com o estilo dele. Eu nunca vi um carro. E motorização, o que ele tem hoje de motor? Então, hoje ele tá com dupla de Weber, né? Weber 40, ele é um 1600. Aí ele tá com comando de Kombi. Então assim, eu quis deixar, o motor podia ser mais pesado para andar, mas eu sou um cara que anda 80 por hora na rodovia, então eu gosto mais da estética do que da funcionalidade, deixar um carro mais potente. Mas qual que é a minha ideia? É um carro deixar confiável. Sim. Não, mais coisa que você coloca... Suspensão, freio, motor, eu tento deixar assim, e a elétrica agora, exatamente. Legal. Hoje eu não tenho medo de montar nele, sei lá, preciso fazer uma viagem de 100, 150 km, vou embora. Já passei final de ano em Serra Negra, por exemplo, fui com ele, meti as coisas dentro dele, foi eu, minha mulher e meu filho junto. Legal. Eu acho que essa é a parte, o cara tem que viajar, tem que passear. Essa não é só ficar em garagem, né? Tem uns caras aí da 471 aí que deixam o carro na garagem, eu nem vou falar nome. Não. Cara, indo pro nosso encerramento, né, cara, tipo, de novo, vou agradecer, né, primeiro a sua presença aqui, obrigado. Né, cara, muito obrigado por contar essa história aí pra gente. A gente vai ter histórias aqui mais divertidas, mais né, com um contexto diferente, mas às vezes a gente contar um pouco sobre superação, sobre mudança de mindset, mudança daquilo que você prioriza na sua vida, é bom também. E a nossa ideia de trazer, né, como a gente acredita que a gente está fazendo a nossa parte, né, você com seu filho, a gente com os nossos filhos, de incentivá-los a gostar da cultura, até para que isso não acabe na gente. A nossa ideia é que as pessoas que assistam, que gostam desse conteúdo, que se interessam por esse conteúdo, vejam histórias de pessoas comuns e o quanto um veículo antigo, né, um automóvel antigo, um colecionável, pode mudar a vida de uma pessoa. Né? Exatamente. Te tirar de um momento ao qual você se sentia, né, no fundo do poço, te ressignificar o seu estilo de vida, sua maneira de viver. E cara, na boa, o Smurf, ele fez, né, para você, como você disse, uma pessoa supersticiosa, eu acho que ele fez uma grande diferença na sua vida, cara. Fez, ele é uma extensão da família. Exatamente. Realmente, a história do Smurf aqui foi para mostrar pra gente que não é só alegria não, cara, mas que um veículo antigo pode sim salvar uma vida, né? Então, meu amigo, muito obrigado. Fica à vontade para uma reflexão, seja da vida, seja da sua relação com o seu carro, uma dica para quem tá com vontade aí, principalmente os mais jovens, de ter um veículo antigo. Cara, esse finalzinho aí é para você. Vamos lá. Gente, obrigado aí pela oportunidade, isso aí, muito legal participar aqui, parabéns aí pelo trabalho de vocês aí, tenho certeza que isso vai alavancar ainda mais. Desejo muito sucesso para vocês aí nesse projeto que eu achei muito legal, cara, parabéns mesmo, de verdade, de coração, achei muito legal. E agradecer por eu poder estar compartilhando isso.
como eu falei, o Smurf, ele apareceu na minha vida por uma mudança realmente de vida que eu tive, né? De visão de vida que eu tive. E uma coisa assim que eu aprendi muito é que a gente tem 2 vidas. E a segunda vida só começa quando a gente sabe que a gente só tem uma. Que foi o que aconteceu comigo. Então, assim, a minha segunda vida iniciou depois de tudo que eu passei. Então, isso pra mim, assim, foi... Eu acho que é o meu... Sei. É a frase que eu levo comigo. Né? Então, assim, eu comecei uma nova vida depois de tudo isso. E o Fusca, ele é parte disso. E, assim, pra mim, é uma felicidade muito grande eu poder estar com o pessoal. Eu gosto, a gente tem as resenhas, conversa, brinca, dá risada, fala mal um do outro, zoa. E, cara, é isso, a gente é isso. E, assim, não pode perder. Realmente, hoje não tá fácil manter um antigo. Hoje a mecânica já tá ficando muito cara, exatamente porque começou a cair muito na moda de muita gente e realmente está ficando muito complicado manter. Mas, cara, é paixão, eu adoro isso daí, o quanto eu aguentar ficar. Eu já falei pra minha esposa, esse aí não vendo. Eu ganhei um Fusca na rifa. Vendeu o Fusca na rifa. Tive que vender, ganhei um vermelhinho na rifa, fui um sortudo aí. Aí cheguei, tava os 2 Fusquinha na garagem, o meu outro lá de fora tomando chuva. Aí a minha mulher, não, vai ter que vender um, você escolhe um. Falei assim, não, o Smurf não. Ele tem um significado na minha vida, né? Sim. Então vamos vender o outro. Certo. Senão, assim, eu ia gastar em dobro, né? Essa briga para todos os donos de garantia não tem, né? É que o Mercado Livre não chega no nível 12 ainda, mas senão eu ia. O meu segundo carro antigo, eu guardo ele aqui justamente para não ter esse problema com a garagem. Tá? Se eu ganhar um, acho que eu vou ter que alugar um espaço aqui, velho. Para não correr o risco. Se ficar na garagem, vai falar, vai, vende ele. E agora eu quero ver como que eu vou fazer para carregar Murilo, Juliana, Helena, carrinho de bebê, tudo dentro do Fusca. Mas Fusca é igual coração. Igual coração. Vai ter que caber, é isso aí. Vai dar um jeito, com certeza. Mas é isso, gente. Obrigado mesmo aí pela oportunidade. Eu fiquei muito feliz de que agradece, estar aqui com vocês. Aqui a gente usa uma frase, sempre estamos falando essa frase, porque é o que faz sentido pra gente. A gente acredita que todo carro antigo tem sua história, conte-nos a sua. Foi um prazer enorme ouvir a sua história. Obrigado. Essa história de superação, essa história de paixão pelo carro aí, foi muito legal. Eu acho que o pessoal também vai gostar. Um agradecimento aí pelo seu tempo, por ter vindo, por ter dividido com a gente. Como eu disse nas outras entrevistas, a Garagem KGB tá aí. Eu e o Marcelo se vê como membros da 471 e é uma extensão, porque a Garagem KGB se torna uma extensão aí da Garagem 471, para que a gente, sempre que tiver evento, nós vamos estar lá apoiando. A nossa ideia de vir aqui contar essa história é para descobrir, porque muitas vezes a gente se vê ali durante o encontro, não dá tempo de ter esse papo aqui para saber o porquê de tudo e estamos hoje no nosso 3º episódio. E dá para perceber que vai vir muita coisa boa por aí. Vai. Então, pra gente é gratificante. Quer dizer que é um projeto que vai trazer, a gente vai conseguir colocar em vídeo aí, para que a pessoa guarde e sempre que sentir aquela nostalgia lá, ela dá uma olhadinha no vídeo e lembrar daquele negócio. Isso aí. É isso aí, gente. É isso aí, meu amigo. Aproveitando também, a gente agradece aí os nossos parceiros, né? O pessoal aí que ajudou a gente no início do projeto. Então, a gente agradece primeiramente o pessoal da Garagem 471, nossos parceiros aí, o pessoal que nos acolheu muito bem, certo? Temos também o Vitor, né, da Garagem 155, ele que cuida de nossos carros. Sempre que tem evento aí dá um apoio pra gente, então um grande abraço. Isso aí. E agradecer também ao Roberto, do Som do Rei, ele que nos apoiou na parte de sonorização aqui para a gente tirar essa ideia do papel. Então, estamos sempre agradecendo ele aí. Abraço a todos aí. Isso aí, galera. Aproveitando, galera, não esquece, Garagem 471, o Instagram do Smurf, por favor, fica à vontade deles. O VW Smurf 1974. Segue o Smurf, galera, tem bastante coisa legal lá. E não deixe de seguir a Garagem KGB Podcast no YouTube,
Garage KGB no Instagram, no TikTok. Galera, é isso. É isso que a gente vai trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado e que a gente possa fazer outras conversas, outros bate-papos como esse. Muito obrigado. Até mais, valeu. Valeu.